eu achei muito curioso, né? Ontem eu estava assistindo a previsão do tempo. Falei, nossa, eu vou gravar um episódio sobre mudanças climáticas amanhã. E eu tava com 7 graus, vendo Cuiabá com 40 graus. E aí, do dia seguinte, 32. Eu falei, isso não era tão comum quando eu era mais novo, né? Ou seja, parece que a gente está tendo realmente uma mudança no clima muito importante, né? E, e aí a gente vai ouvindo, né? Enfim, quais seriam, portanto, esses principais efeitos dessas mudanças climáticas? E aí eu já ouvi, né? Será que tem como reverter ou a gente só minimiza? Agora a gente já chegou num ponto que agora é só enxugar gelo. Uhum. E aí, o que vocês... Bem, eu posso iniciar falando sobre isso. Eu acho que a sociedade como um todo, e governos, empresas, e nós também, nós temos todos uma responsabilidade para tentar conter a crise do clima que já está acontecendo. O aumento da temperatura global ele tem a ver com uma média histórica da temperatura do mundo. E os cientistas, eles já há algumas décadas fazem essa contagem é possível. E é cientificamente comprovado que você tem um aumento da temperatura global, dessa média, né? Então, a gente vai acabar vendo alterações climáticas, né? Então, são diversos tipos de alterações. Então, tempestades, temos aumento do nível do mar, descongelamento das geleiras, invernos mais rigorosos, verões fora do normal, como a gente tem visto aqui. Então, uma bagunça no clima global como um todo que afeta as pessoas, né? Que estão em situação de vulnerabilidade muito mais do que o resto das pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. Isso está acontecendo, a gente tem uma responsabilidade para reverter. Pelos acordos da ONU, a gente não pode ultrapassar até 2100 1,5 graus Celsius, porque as consequências vão ser gigantescas, mas a gente já está aí acima de 1 grau de aumento de temperatura global. Então, é bastante sério. Eu gosto até de falar de crise do clima e não de mudanças climáticas, porque é uma crise e vai impactar todos nós. E acho muito bom que agora, hoje em dia, todo mundo está conversando sobre isso já é um assunto que está no dia a dia das pessoas. Mas sim, todos nós temos uma responsabilidade e nós como indivíduos também de cobrar governos e empresas para que revertam essa tendência. Não, perfeito. E, ou seja, a gente está num ponto aí que aparentemente a gente ainda consegue fazer alguma coisa para minimizar bem esses impactos, né? Mas não é fácil. Interessante, porque vai envolver um esforço coletivo, né? Certamente, né? Mas eu fiquei pensando numa coisa que você falou, introduzindo o tema aí pra gente, que foi a tua percepção a partir da previsão do tempo que você estava assistindo e tal. E é muito interessante, né? Porque eu tenho a impressão de que uma das dificuldades da gente olhar para os dados alarmantes em relação à mudança climática e, de fato, ver mudanças eficientes ocorrendo para mitigar ou para adaptar o mundo àquilo que já não é mais tão remediável, não acontecendo sistematicamente, né? Então, acho que existe uma visão alarmista não no sentido de que ela é maior do que na realidade ela se impõe. De fato, os dados atestam que se a gente não fizer nada a respeito, a humanidade está em xeque, o planeta está em xeque, enfim, tem várias coisas que necessariamente acontecerão e acontecerão, como a Fabiana disse, de forma desigual, a partir das vulnerabilidades que já estão expostas pelo sistema capitalista. Mas é engraçado isso, né? Porque eu acho que você tem, então, uma previsão realista, porém bastante dura sobre o que nos espera, e ao mesmo tempo a gente tem uma baixa aderência em níveis mais macro e mais micro de ações que talvez produzam qualquer tipo de alteração eficiente. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a natureza do fenômeno, né? Porque eu acho que quando a gente fala da mudança climática, ou da crise climática, eu também acho que é um bom uso do termo, a gente está falando de um produto cumulativo de atividade humana ao longo do tempo, né? Então não é algo que eu posso ver uma noção de causa e efeito com tanta evidência do tipo, eu joguei uma pedra na vidraça, a vidraça estilhaçou, né? Eu consigo ver aqui uma ação produzindo um efeito com muita imediaticidade, com muita clareza de que esses eventos estão interligados. Quando a gente fala da mudança climática, então quando você está falando de aumento do nível do mar, de secas severas, de invernos rigorosos, de verões
também muito com temperaturas muito altas e, enfim, chuvas muitas e tudo aquilo que a gente entende que faz parte desse cenário de mudança climática, a gente está vendo um produto de anos e anos de uma certa atividade humana, né? E essa certa atividade humana que não é desempenhada por um sujeito, né? Então, eu acho que é interessante isso, porque a nossa percepção, ela é insuficiente para testar a gravidade do problema. Porque eu posso passar por um dia de frio, e outro dia mesmo, eu vi uma pessoa da minha família, chegou para mim e falou, imagina que não tem inverno, tá super frio, cadê o aquecimento global? E você fala, pela percepção sensorial. Parece que o aquecimento global não existe, tô com frio, pô. Mas aí você começa a enxergar uma mudança muito... Você começa a ver, né, uma amplitude muito maior de temperaturas em alguns lugares. Mas mesmo assim, não é observação pontual, né? Eu acho que é observação também guiada por um certo discurso que faz a gente juntar esses pontos. Né? É tipo, beleza, realmente eu não tenho 100 anos para dizer que há 100 anos atrás a gente não enfrentava um calor no meio do inverno. Mas eu tenho condições de observar e de, a partir da forma como os discursos me impactam, entender que isso não é algo que a natureza por si só, fora a atividade humana, seria capaz de produzir. Perfeito. Ou seja, o que a gente está vivendo, se a gente sente algum efeito hoje, é porque há muito tempo isso já tem sido feito. Né? Exatamente. Acho que isso é um efeito histórico, né? E é isso, esse efeito cumulativo a gente só mede por causa desse aumento na temperatura global que a gente vai medindo ao longo do tempo, né? Eu acho importante, nessa toada, falar também das responsabilidades, né? Então, mesmo dentro dos acordos sobre clima, você tem uma responsabilidade maior daqueles países que têm industrialização mais antiga frente aos países com industrialização recente, porque são esses países que causaram a crise climática no ponto em que nos encontramos aqui. Então, você tem também uma demanda dos países para que esses países, né, com industrialização mais antiga, repassem verbas, repassem dinheiro para adaptação e mitigação da crise do clima. Então, essa, por exemplo, é uma discussão internacional muito importante. Outra discussão que a gente precisa olhar também em nível nacional é a questão de perdas e danos. As pessoas já estão perdendo com a crise do clima, né? As vidas e os objetos de valor, né? Nós tivemos as enchentes que aconteceram agora no Rio Grande do Sul, como exemplo aqui no Brasil. Então, você tem que ter política pública para já levar em conta essas perdas e danos causados pela crise do clima. Cadê os planos de adaptação no Brasil? Os regionais, os municipais, eles têm que estar em dia. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar mais profundo. Antes a gente falava muito em mitigação da crise do clima, né? A mitigação é uma tentativa de reverter, mas quando você fala em adaptação, adaptação já está acontecendo a crise. Sim. E como vamos ter ações para conter uma crise já em curso. Por isso que precisa trabalhar nesses dois pontos, na mitigação, né? A gente vai falar aí de desmatamento, né? Desmatamento zero, esse tipo de coisa. E aí também falar na parte de adaptação. Então já está acontecendo. Tem pessoas perdendo suas vidas, tem pessoas perdendo suas casas. Então, quais são as políticas públicas que vão olhar para isso e de onde vai vir a verba, o dinheiro para cuidar desse impacto que as crises climáticas já estão produzindo na vida das pessoas. Ou seja, a gente está falando de ações específicas para a gente tentar ter uma chance de minimizar os efeitos lá na frente, mas a gente não é só isso. A gente também já tem que resolver os problemas que já estão sendo causados. Né? Exatamente. Então, são duas frentes aí de atuação que a gente precisa ter quando a gente pensa em clima, né? Acho que isso é bem importante, né? Porque aí você vai, por exemplo, como é que você vai trabalhar com essas comunidades, né? Como é que fica a comunidade do Rio Grande do Sul? A gente vai precisar de um trabalho para reconstruir essas relações e prevenir que problemas como esse depois voltem a acontecer, né? É por aí, né? Acho que tanto do ponto de vista social, quanto até psicológico e de todos os... né, de saúde em vários níveis, né? Porque a gente tem... É muito, muito, muito sério tudo isso, né? E
Você estava comentando, né, que a gente tem, por exemplo, uma diferença de alguns países que historicamente têm poluído mais o ambiente por conta de ter iniciado mais cedo a industrialização. Existe também uma discussão, por exemplo, de setores da sociedade que acabam sendo mais poluentes do que outros e mudanças que a gente poderia pensar para isso? Sim, sem dúvida. Então, posso falar aqui dos dois grandes setores da indústria fóssil, de combustíveis fósseis, né? E também da agroindústria, né? Que, internacionalmente o pessoal fala agrobusiness, né? Mas é agricultura industrial. Então, essas duas empresas, esses dois conglomerados que atuam ainda trabalhando com explorações, extrativismos que são muito danosos para o meio ambiente e, por consequência, para a crise do clima, né? Então, você precisa ter uma transição justa, né, dessas empresas de combustíveis fósseis para que a gente adote também soluções de energia renovável. Tá. Agora, a gente também precisa discutir que tipo de energia renovável que a gente quer. Né? Você não vai fazer uma grande hidrelétrica, retirar povos indígenas, comunidades quilombolas de suas regiões, para depois produzir uma energia que não é suficiente, que causou desmatamento e causou emissão. Estou dando um exemplo de energia renovável que não é boa. Parques eólicos também podem causar isso. Então, a gente precisa olhar uma transição justa para energias renováveis que não vão impactar nos direitos humanos. Né? Então, isso é muito importante. A agroindústria é um sistema de monocultura, um sistema que acaba com a terra, alto em emissões, e que vem de um sistema colonial. E quando eu falo até das responsabilidades, eu também estou falando dessas responsabilidades dos países que se industrializaram mais, com industrialização mais antiga, porque eu estou falando também de sistema colonial. Sim. Um sistema colonial de exploração extrativista que precisa mudar. E aí, como soluções, nós temos agroecologia, certo? Agricultura familiar, ter uma diversificação da produção em vez da monocultura. O uso dos pesticidas são altamente danosos para as pessoas, para as águas. Então, tudo isso tem que ser repensado no sistema que a gente está hoje. Mas é aquilo, a gente está num sistema capitalista que, para a gente pensar nessas soluções, a gente vai ter que quebrar também o sistema colonial capitalista que a gente vive e tentar pensar em como reestruturá-lo. Porque se a gente não fizer isso, realmente vai ser muito difícil conter a crise climática. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.